dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é quarta-feira e nós vamos ter uma aula de ciências. Só que antes da gente entrar no assunto da nossa aula de hoje, vamos ver a experiência que a tia Silvia passou para vocês na semana passada, vocês lembram? Tá? E olha só o que aconteceu com a minha experiência. Ó, essa aqui ficou no sol, pegou o vento, pegou o ar. Eu molhei todos os dias, olha como ela ficou. Essa aqui não, eu só coloquei os grãos de feijão nela e não aconteceu nada, ó, não desenvolveu nada. Mas olha essa aqui como tá, gente, tá bem grandona, né? E aqui eu tenho a segunda experiência, que é a que estava fora da caixa e a que está o quê? Dentro da caixa com um buraco. Olha só a diferença de uma para outra, ó. Olha o que aconteceu com as minhas plantinhas, ó, estão vendo? Muito bem. E a de vocês, como é que tá? Vocês sabem me dizer isso? Vocês fizeram a experiência que a tia Silvia ver? Pois é, eu tô aguardando, tá, as fotos pra gente ver. Mas olha só, crianças, hoje nós vamos ter uma aula de ciências que vai falar sobre as relações na natureza. Ou seja, o que é importante para que a natureza, os animais, o homem, eles vivem em harmonia, tá? Por exemplo, se eu pegar uma planta, como eu peguei essa planta aqui, ó, da experiência B. Se eu pegar essa planta, eu não molhar ela, não deixar ela pegar sol, eu não deixar ela pegar o ar, ela vai se desenvolver? Não. Ela precisa o quê? De outros elementos para que isso ocorra, não é verdade? Então, quando a gente trabalha relações na natureza, a gente vai entrar na questão da teia de relações, né? Da importância que um ser, que um animal, que uma planta tem para o outro, tá? E aí a gente tem uma brincadeira aí que seria feita em sala de aula, tá? Eu espero que a gente ainda possa fazer essa brincadeira um dia na sala de aula, que tá na página 88, tá? Como nós não estamos na página 88, na sala de aula, a gente vai pular essa página aqui. E aí a gente vem para a página 89, que está dizendo que tudo está relacionado, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Se uma planta ela não tem o ar, ela não tem a luz do sol, ela não tem a água, ela não se desenvolve, né? Então, um precisa do outro, tá? E aí nessa página 89 está dizendo assim, olha, os elementos vivos e os componentes não vivos, lembra dos componentes vivos? Quais são os componentes vivos? Animais, plantas, seres humanos. Não vivos, luz do sol, ar, água, solo. Lembram disso aí que a gente já estudou, tá? Então, eles se relacionam, ou seja, um só se desenvolve se tiver o quê? O apoio, a ajuda do outro, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui um exemplo dessa relação na história a seguir. E nós temos essa historinha aqui, olha, gente, tá? Uma ave que está fazendo o quê, olha? O passarinho derrubou uma sementinha no solo, tá? Depois que ele derrubou essa sementinha no solo, lá ela pôde crescer e se desenvolver, ó, que nem a plantinha da tia Silvia, né, que pegou a luz do sol, pegou a água, pegou o ar, tá? E aí tá assim, olha, a água da chuva e a luz do sol possibilitaram o crescimento da planta, né? Se elas não tivessem esses elementos ajudando o crescimento delas, elas possivelmente não cresceriam, não se desenvolveriam, tá? E aí vem, ó, aí vem bem aqui, olha, os frutos da árvore serviram de alimento para muitos animais. E aí tem aqui o quê? Um coati, né? Um animalzinho aqui que está comendo essa plantinha que nasceu dessa árvore aqui. E aí o processo de ajuda mútua de um para o outro acontece nessa historinha aqui, tá bom? E lá embaixo diz assim, olha, o animal da história, que é o coati, ele depende de todos os seres vivos e os componentes não vivos apresentados, né? Ele precisou do passarinho, ele precisou da árvore, né? Da luz do sol, da chuva, tá? Então a dependência dele pode ser direta, como do fruto da planta na qual ele se alimenta, ou indireta, não é verdade? Como do pássaro que derrubou a semente, da água, da chuva e da luz solar. Assim, todos estão de alguma maneira interligados na natureza.
Uns só se desenvolvem se tiver o quê? A colaboração, a participação do outro, tá bom? E aí a gente vem para cá, para a página 90. Na página 90, tem uma atividade que está dizendo assim, olha. Essa atividade aqui a gente vai fazer ela observando esta imagem aqui, ó, de um passarinho que está no ninho, bem aqui nesse cantinho. E aí diz assim, olha, os seres vivos agem sobre outros componentes do ambiente. Observe a imagem ao lado e responda as questões, como eu acabei de falar para vocês. E está dizendo assim na letra A, olha, que seres vivos você observa na fotografia? Ó, eu falei para vocês que tem o que aqui? Um pássaro e uma árvore. O pássaro é um ser vivo e a árvore também é um ser vivo. Por que eles são seres vivos? Porque eles nascem, crescem, se reproduzem ou não e morrem, tá? Então aqui, se eu estou perguntando que seres vivos você observa nessa fotografia, quais são os seres vivos? O pássaro e a árvore. Na letra B está perguntando qual é a importância da árvore para o pássaro. Qual é a importância? Por exemplo, aqui a gente pode ver na figura que o pássaro está construindo o que, gente? Está construindo o seu ninho, né? Para pôr seus ovos, ter seus filhotinhos e o ciclo da vida começar novamente, né? Depois da letra C está dizendo assim, olha, o que aconteceria com o animal se as árvores do local fossem cortadas? O que aconteceria com esses passarinhos? Eles com certeza ficariam o quê? Sem abrigo, sem um ninho, sem um local para morar, né? Também eles ficariam o quê? Sem comida, não é verdade? E aí eles iam para outro lugar, talvez tentar sobreviver, ou muitas vezes o quê? Eles poderiam o quê? Até morrer. E na segunda questão diz assim, olha, observe as imagens abaixo. E aí nós temos aqui a imagem A, nós temos que ver que o solo está bem ressecado, né? Pegou muito sol, está bem ressecado. Já na imagem B, nós temos um solo que bem fértil, parece que está com aparência de úmido, não é verdade? Então tá aqui, olha. Na letra A diz assim, olha. As minhocas são encontradas em solos fofos e ricos em matéria orgânica. A atuação dela torna o solo mais rico em nutrientes, minerais e fértil. Então, nós consideramos que os solos das imagens acima, nós temos um solo que está ressecado, né, que não pegou água, muito sol, tá? Em qual deles é mais provável que haja minhocas? Em qual? No solo A ou no solo B? Tá muito fácil essa, né, gente? E aqui tá dizendo assim, olha, podemos afirmar que existe uma relação favorável entre os componentes não vivos do ambiente e os seres vivos, como as minhocas, justifique. Então tá assim, olha. Sim, existe o quê? Existe uma relação favorável entre os componentes não vivos e os seres vivos, no caso o quê? A terra, né, o solo com as minhocas, tá? Por quê? Porque um fornece condições para o outro sobreviver, né? Se o solo não estiver com a terra fofa, fértil, úmida, né, não pegar a luz do sol do tamanho da medida correta, a minhoca vai sobreviver no solo seco? Não, não vai sobreviver, tá? Então, essa relação é favorável quando existe o quê? Essas condições para que o solo possa ter o quê? Esse habitat das minhocas, tá bom, crianças? Então, olha só, por enquanto a gente vai parar por aqui. Eu quero que vocês vão tomar uma água, dar uma respirada, que a gente volta já já com a segunda parte da nossa aula de ciências, tá bom?